Que a graça e a paz do nosso Senhor alcance o teu coração neste dia tão especial que fez o Senhor os céus e a terra. Por isso nós podemos nos regozijar diante desta graça, a graça redentora de Deus. Amados e queridos, Éfeso era uma grande cidade romana, guardiã do templo, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e da imagem da deusa Diana dos Efésios. Tornou-se o centro do mundo cristão. Ali, neste lugar, o apóstolo Paulo fundou uma igreja fiel, uma igreja espiritual, que muito se beneficiou com o seu ministério. A carta que Paulo escreve aos Efésios, majestosa ela é e espiritual também, foi escrita e interessada por Paulo de Roma aos cristãos da igreja em Éfeso. Naquela altura, o autor, avançado em idade, era um experimentado servo de Deus, prisioneiro do Império Romano, mas nunca deixou de falar, de evangelizar, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas que ali chegavam. Na introdução que nós vemos na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ele intitula-se Paulo de Cristo Jesus. No capítulo 1, versículo de número 1, afirma que sua autoridade para pregar o evangelho proveio da sua chamada, pela vontade de Deus, e que sua mensagem é a revelação de Deus. Esta carta que Paulo escreve aos amados irmãos da igreja em Éfeso e a todo mundo nos dias de hoje, esta carta é conhecida por o Evangelho da Graça de Deus. E é muito importante para os nossos dias também, porque nós vemos alguns pontos importantes dentro desta carta. Paulo dirige-se ali também aos santos que vivem em Éfeso. Paulo aplica o termo santo aos crentes em outras ocasiões, como em outras cartas, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 10. Nós vamos trazer para você hoje algumas definições a respeito do chamado santo, santificação. Santificação é um termo bíblico que no Velho Testamento traduz várias formas da raiz hebraica e do Novo Testamento deriva da palavra grega azo. O significado básico dos dois termos é separar, purificar, tornar santo, tornar purificado, tornar separado. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento, as palavras santidade e santificação são praticamente permutáveis. O novo nascimento também é uma forma importantíssima que uma pessoa passa por este momento para entender este chamado santificação. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Tudo começa quando alguém nasce de novo. Não só adquire uma nova posição diante de Deus, mas muda também a sua condição interior e espiritual. A este ato chamamos salvação, novo nascimento, primeira obra da graça ou santidade inicial. No entanto, Deus reservou muito e muito mais para os crentes. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo exorta os amados irmãos em Coríntios a prosseguirem até a inteira santificação. E o que significa, qual a definição da inteira santificação? Na inteira santificação, conforme Romanos capítulo 5, Mateus capítulo 3, versículo 11 a 12, João capítulo 7, versículo 37 e 39,
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 5, cremos que a santificação é o ato de Deus, subsequente à regeneração, pelo qual os crentes ficam libertos do pecado original ou depravação e são levados a um estado de inteira devoção a Deus e a santa obediência do amor tornado perfeito na nossa vida. Portanto, essas definições e também santidade, que é uma qualidade ou um estado daquele que é santo, limpo do pecado, cheio de amor de Deus, derramado no coração pelo Espírito Santo de Deus, produz um ser, produz o homem, a mulher, sendo chamado santo, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. Que você alcance neste dia esta nova vida em Cristo Jesus. Basta tão somente você dizer sim ao Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, são definições, Senhor, da qualidade de santidade, da qualidade de ser santo, mas que tudo é operado através do teu Filho Jesus Cristo. Tudo vem de ti, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida destas pessoas. Santifica, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.